E disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7, e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. O Evangelho é a boa nova que Jesus veio ao mundo anunciar. Meus queridos irmãos e irmãs que se encontram aqui nessa tarde da misericórdia, e amados irmãos que nos acompanham pela Rádio Shalom FM 91.7, Rádio Shalom 690 AM, também pela nossa TV Web 690, nós estamos na primeira semana do Advento. Hoje, quarta-feira da primeira semana. Quem participou da missa no domingo, e também participou na semana, creio que ainda lembra que o primeiro domingo começa com um convite. Vinde, subamos à casa do Senhor. O monte da casa do Senhor, dizia a primeira leitura de domingo, será elevado acima de todos os outros montes. E o Salmo faz esse convite: vinde, vamos à casa do Senhor. Já na segunda-feira, se não me esqueço, ou ontem, o salmista dizia, na segunda-feira, que alegria quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O tempo do Advento é um tempo de saída. Eu sei que estamos no fim do ano, estamos cansados. Eu, pelo menos como padre, estou cansado, né? A gente tem 15 dias de férias comunitárias, agora em janeiro, e, para dizer a verdade, eu já fico sonhando com as férias, né? Sonhando em dormir mais. Mas para nós cristãos, o ano não termina dia 31 de dezembro. Aí é o ano civil. O ano para nós terminou na festa de Cristo Rei, 2 domingos atrás. Domingo passado foi o primeiro domingo do Advento, ou seja, do ano novo, do ano litúrgico do Senhor. Por isso o Advento nos chama: vamos sair do estado em que estamos. E para isso eu preciso saber como eu estou espiritualmente. Padre, como é que eu sei como é que eu estou espiritualmente? Basta você fazer um exame de consciência. Naquele livrinho que eu escrevi, Manual para uma Boa Confissão, você encontra um exame de consciência. Primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem uma série de perguntas. Segundo mandamento: não tomar o santo nome de Deus em vão. Outra série de perguntas. Quando você for lendo, você pode inclusive escrever
E aí tem material para uma boa confissão. Esse tempo é um tempo propício para uma boa confissão. Uma confissão bem feita, geral, bem elaborada, com exame de consciência. Não é uma confissão de desabafo de problemas. Isso é aconselhamento, não é confissão. Confissão é tocar no pecado, sem medo, e apresentar ao sacerdote. Vamos. Para a gente ir, tem que sair do canto. Ninguém diz assim, vamos, aí a pessoa fica parada. Não. Ela tem que sair do lugar. Na liturgia da palavra de hoje, nós encontramos no Antigo Testamento, no profeta Isaías, séculos antes, séculos, não foi 1 ano, nem 2, nem 100 anos, foram séculos antes da vinda do Messias, essa profecia: o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava os povos, a teia que tinha envolvido as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces, acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que ele nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Era uma profecia. Era uma promessa de Deus. Séculos se passaram, até que, no Evangelho de hoje, lemos: naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia e subiu a montanha. Vocês viram lá na primeira leitura, que Deus prometeu que naquela montanha, Ele iria saciar o povo com um banquete. Jesus subiu a montanha e sentou-se. E ali, Ele começa a realizar aquilo que Isaías havia prometido. Aproximaram-se dele numerosas multidões, levando coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus. Repita essa frase: os colocaram aos pés de Jesus. Mais forte. Os colocaram aos pés de Jesus. Por que o Evangelho tem essa preocupação de dizer que os doentes foram colocados aos pés de Jesus? Não podia ter deixado lá em qualquer canto? Jesus não ia ver do mesmo jeito? Colocar-se aos pés significa submissão. Quando um rei estava sentado no trono, e aqui você viu que Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Aqui ele está como Senhor, como rei, como autoridade. E o salmista já pedia para colocar os seus inimigos debaixo dos pés, do escabelo dos seus pés. Você encontra essa expressão nos Salmos. Colocar os inimigos debaixo dos seus pés, como eu estou aqui. Aquele que tem autoridade está mais alto, está mais acima. Por isso ele vê como eu vejo daqui tudo. Eles colocaram os doentes aos pés, ou seja, em total submissão a Cristo. Aos pés.
como súditos, como servos, como necessitados. O que é que isso fala para nós? Se quisermos ser curados, nós precisamos estar aos pés de Jesus. Aliás, se você ler no Evangelho, muitas curas que Jesus realiza, os doentes estão aos pés de Jesus. Os pecadores estão aos pés de Jesus. Parece uma coisa comum, um gesto comum, mas na linguagem bíblica não é. Esse colocar-se aos pés, nessa atitude de humildade, de prostração, de submissão, provoca uma reação espiritual da parte de Jesus na pessoa que está ali. Ele então os colocar aos pés de Jesus e ele os curou. E ele os curou. Jesus não olhou e disse assim: você vai ser curado, você, não vou muito com a sua cara não, você é muito pecador, a bichinha ali, a pobrezinha, vou lhe curar. Não. Ele os curou. Todos os que estavam lá, doentes, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Todo tipo de doença. Valia a pena estar lá, né? Se tivesse uma máquina do tempo para a gente voltar, né? Fechasse os olhos assim, igual a Emília do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Pirim-pim-pim, né? Que fazia... Aí ela ia para o reino da fantasia. Graças a Deus que não tem máquina do tempo. Nós não precisamos voltar lá. Aqui nessa tarde temos os mesmos elementos que o Evangelho. Jesus está aqui no alto. Tanto na pessoa do sacerdote, como a presença eucarística viva dele daqui a pouquinho. Nós estamos aos seus pés. É fim de tarde, como naquele dia. Só falta o mar, mas está ali bem pertinho, né? E outro detalhe, o povo ficou admirado quando viu os mudos falando, aleijados curados, coxos andando, os cegos enxergando e glorificava o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão. Para mim, essa expressão do Evangelho é uma das expressões mais belas. Jesus não era insensível. Jesus era capaz de sentir com. Compaixão significa sentir com o outro. Com a mesma dor do outro. Compaixão, sentir com a dor do outro, sentir com o sofrimento do outro, se colocar no lugar do outro. Jesus olhou com compaixão e viu um detalhe que os apóstolos não estavam nem aí. Onde é que esse povo vai comer? Aqui, se ele tiver fome, vai ter pipoca daqui a pouco, lá fora tem a lanchonete. Mas os discípulos disseram: Senhor, não tem o que fazer. É uma multidão. Como é que nós vamos fazer? Não tem dinheiro. Não tem nem onde comprar. Não há nenhuma condição de dar comida para eles. E Jesus diz: mas se eles forem voltar para casa do mesmo jeito que eles estão aqui, eles vão desmaiar de fome. Quem é que já teve essa sensação de desmaiar de fome? Né? Se você ficar um tempo sem comer, começa a dar aquela...
é uma experiência muito ruim. É lindo saber que Jesus se preocupa até com isso, até com as nossas agonias, né? Os nossos desmaios, as necessidades mais básicas. Ele podia ter dito: vocês são imprudentes, vieram, não trouxeram comida, estão pensando o quê? Vão para casa, não tem nada a ver com isso. O povo não pediu a ele pão, não diz no Evangelho. Foi ele quem sentiu compaixão. E a compaixão de Jesus fez com que ele cumprisse a profecia de Isaías. Ele multiplicou, aqui a segunda multiplicação dos pães. A primeira foram 5 pães e 2 peixes. Esse canto é outro local. Lá na Terra Santa, geralmente a gente vai a Tábaga, que é o lugar da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Inclusive ainda hoje tem lá o altar, e embaixo do altar a pedra onde estava Jesus e multiplicou os pães. Esse lugar não é aquele, não é Tábaga, é um outro lugar. Geralmente se visita só esse, mas é um outro lugar, que eu tive a graça na primeira vez que eu fui na Terra Santa visitar. O lugar da multiplicação dos quanto? 7 pães e quantos peixes? Alguns. Na outra eram 5 pães e 2. Nesse foi 7 pães e alguns peixes. E Jesus multiplicou e todos se alimentaram. Também nessa tarde, ele vai transformar o pão e o vinho no seu corpo e no seu sangue. E vai nos alimentar. Ninguém vai desmaiar espiritualmente, porque ele vai dar o seu corpo e o seu sangue, muito mais. Por isso que eles não valia a pena voltar no passado, a gente só ia comer pão e peixe. Nós somos muito mais felizes do que eles. Eles comeram pão e peixe, ótimo. Nós vamos nos alimentar do seu corpo e do seu sangue. Nós seremos curados. Se você nessa tarde colocar sua vida, você que está me assistindo ou me ouvindo, coloque sua vida aos pés de Cristo. Como é que eu faço, Padre? Se colocando. Não tem segredo. O segredo é se colocar. Ah, porque uma pessoa é curada, outra não é. A culpa não está em Deus, porque o poder é o mesmo para todos. Nem depende de santidade pessoal. Cura não. Outras coisas dependem. Comungar depende de você estar na graça de Deus. Mas ser curado não. Você pode estar aí, o pecado mais feio do mundo, e ele lhe cura do mesmo jeito. Quem age é a misericórdia de Deus e o poder de Deus. Mas eu preciso me colocar, me prostrar aos pés, fazer a experiência de estar aos pés de Jesus. Senhor, eu estou aqui nessa tarde. Só Tu sabes como eu estou. Eu estou desvanecendo. Eu estou para desmaiar. Talvez seja um problema financeiro. Talvez seja um problema de doença. Seja um problema familiar. Mas, Senhor, eu estou aqui. E com certeza, o Senhor vai fazer. Todas as condições existem nessa tarde para que aconteça o mesmo. Não que a gente vai voltar para lá, mas é que ele veio para cá, hoje, nessa tarde. Ele está aqui, o mesmo. Amém? O mesmo. Amém. O mesmo Jesus. Amém. Amém. Ele vem até nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.